Ontem, Ciro Gomes esteve no Flow Podcast e em um bate-papo que durou mais de 4 horas, por diversas vezes ele teceu duras críticas e fez pesadas acusações em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Em um determinado momento, inclusive, ele disse com todas as letras que Bolsonaro é corrupto, bandido, chefe de quadrilha. E apresentou ali fatos, que dão conta da participação de Jair Bolsonaro em diversos casos de corrupção. Alguns desses, inclusive, segundo ele, Ciro Gomes, já estão sendo investigados. Tá? Então eu separei esse trecho para que a gente assista aqui, deixando claro, para quem é mais novo aqui no canal, porque os que já me seguem há mais tempo sabem muito bem disso, que eu não suporto nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes. Tá? O meu caso com o Bolsonaro ali é de mais um que foi enganado. Eu fui mais um a ser enganado por Bolsonaro. Tive uma participação, inclusive, ativa na campanha dele, aqui em Santa Catarina. Fui um dos maiores apoiadores dele em 2018. E, em um determinado momento, me deparei com a verdade e percebi que eu estava sendo enganado, que eu acreditava que ele era diferente, que ele seria a resposta para os nossos problemas, e percebi, com todos os fatos que surgiam dia após dia, que tratava-se de um cidadão que era mais do mesmo, tão desonesto, tão mentiroso e tão mal intencionado quanto aqueles que o antecederam na cadeira da presidência da República. Em relação ao Ciro Gomes, a minha antipatia a ele é mais antiga ainda, vem desde bem antes da campanha de 2018. Inclusive, na campanha de 2018, ele veio fazer uma palestra aqui na Univale, que é uma universidade aqui em Itajaí, e dias antes disse que se tivesse algum apoiador do Bolsonaro na palestra, que ele ia botar para fora na base do pescoção, alguma coisa nesse sentido, que eu não lembro qual o termo que ele usou. E aí eu avisei que eu iria na sua palestra e queria ver se ele ia ter essa coragem de fazer isso comigo. E disse, inclusive, avisei a ele, inclusive, que se ele metesse uma braba comigo, eu ia afundar o nariz dele, que ia sair na nuca. E assim eu fiz. Fui na palestra, chegando lá fui cercado por 8 seguranças, desde o início da palestra até o final, pedi a palavra para fazer uma pergunta no microfone. Não me deram o microfone, não permitiram que eu fizesse a pergunta, mas isso aqui só para deixar claro que eu não tenho qualquer tipo de empatia, de simpatia pelo Ciro Gomes, muito pelo contrário, tenho uma antipatia bem veemente. Agora, isso que ele falou, e que a gente vai assistir junto, são acusações gravíssimas e que levam somente a duas situações. A primeira, ou tudo isso que ele falou e que vocês vão assistir agora é a mais pura verdade, e aí Jair Bolsonaro realmente é notadamente um criminoso, um vagabundo, um chefe de quadrilha, ou Ciro Gomes está mentindo. E caso ele esteja mentindo, aí Bolsonaro e a sua entourage precisa tomar medidas drásticas para responsabilizá-lo por essas acusações. Precisam obrigatoriamente processá-lo, e obrigarem que ele apresente as provas disso tudo que ele falou. Então a gente já vai saber muito mais pela postura do Bolsonaro o que é a verdade ou não. Se ele ficar na miúda, entubar, arquivar, é porque isso que o Ciro Gomes está falando de fato é verdade. Agora, se ele tomar alguma atitude aí, ou o Ciro Gomes vai provar, e aí a gente vai ver que Bolsonaro realmente é um vagabundo, ou Ciro Gomes vai ser responsabilizado por estar mentindo. Como eu não gosto dos dois, qualquer dessas situações me agrada muito. Mas vamos assistir aqui. Vamos lá. Vou perguntar essa aqui olhando para ela. O que tem de corrupção aí, cara? Braçada. Corrupção de braçada. Anota aí, como é o nome? Murilo? Murilo, teu presidente é bandido, é ladrão, chefe de quadrilha. Vamos lá. Número 1. O Bolsonaro mandou vender 3 bilhões de reais da carteira de ativos do Banco do Brasil para o BTG, um banco particular, por 370 milhões, sem licitação. Caralho. Assim como eu acabei de dizer. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, nunca fez essa operação desde então. O Banco do Brasil tem uma subsidiária encarregada de recuperar créditos de liquidação fora do prazo e tal. Existe a empresa para isso. O Bolsonaro, a primeira vez na história, desde Dom João VI, pegou 3 bilhões de reais
de cheque predatório, promissória e tal, e entregou para o BTG por 370 milhões de reais. Não sei se foi por que não foi 200, nem por que não foi 500. Ninguém sabe, nem quer saber. E eu denunciei, e o procurador do procurador do Tribunal de Contas fez a representação, está sendo examinada. E o Bolsonaro tirou o cara. Bom, tanto essa transação, vamos lá, vamos tratar como suposta transação, entre Banco do Brasil e BTG, com certeza está documentada. Né, está documentada. Se foi com dispensa de licitação, ainda assim está documentado. E, segundo Ciro Gomes, o próprio Ciro Gomes apresentou uma denúncia em relação a isso, que também deve estar documentada. Ou seja, essa primeira acusação é fácil de se apurar e ver se tem veracidade ou não. Né? Inclusive, convido os queridos casca-grossas aqui da pesada que estão inscritos aqui no canal para pesquisarem sobre isso também. Né? Vamos ver. Presidente do Banco do Brasil. Mas a negociata está feita. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora subfaturada escandalosamente. Vendeu o controle sem valorar o controle. Pegou o preço das ações, é tudo negociata de 4.0. De gente que entende o mercado e sabe os buracos da lei brasileira, mas isso aqui tudo é corrupção grossa. Quando você vende ações de uma empresa, elas têm um preço de varejo na bolsa. Então, a ação do Banco do Brasil hoje está valendo R$ 28,30, caiu 1%, subiu 2% e tal. Quando você vende o controle, essas ações têm que ir para um leilão, porque elas têm um sobrevalor muito grande, você não está mais vendendo o varejo, você está vendendo o controle da empresa. A partir daí você fica com o avião da empresa, você fica com os fringe benefits da empresa, que são pagamento de mordomia, o valor dos salários dos executivos, o prolabore, você tudo muda o controle. Então, toda operação que vende o controle, o valor das ações é outro, muito maior do que o valor da ação do dia a dia. O Bolsonaro vendeu as ações da BR Distribuidora com o controle pelo preço do varejo. Caralho! Bom, aí, nesse caso, você tem que fazer uma verificação junto à CVM, você tem que, com certeza, ter um conselho para aprovar esse tipo de operação, você tem que responsabilizar o conselho também, e tem que ver da onde partiu a ordem, né, que estabeleceu esse ou aquele valor. Mas também são transações que são documentadas e está muito fácil também de verificar a veracidade disso. Eu denunciei e demiti o presidente da Petrobras, mas tem mais um. Caralho, cara. A Petrobras é uma empresa de gás, óleo e gasolina. Confere? O meio de transporte mais eficiente para gasolina, gás e óleo é oleoduto, gasoduto, tubos. Então aquilo é um meio de transporte. Então a Petrobras tem uma refinaria em Cubatão e tem a distribuição da gasolina em São Paulo. Em vez de ficar um monte de caminhão subindo a coisa, ela fez um oleoduto. Tá certo? Só quem usa é ela, porque o gasoduto sai da porta da refinaria dela para a distribuição dela aqui. Pois bem, venderam os oleodutos, os gasodutos, por um valor que é equivalente ao aluguel desses mesmos gasodutos que ela deu para quem comprou por de 3 anos. Caralho! Roubalheira de braçada, tu entendeu? Vou repetir, Igor. Essa é complicada, cara. Não é assim, é assim. A Petrobras tem um gasoduto, um oleoduto. Ela vendeu esse oleoduto por R$300. Tá certo? E para tu que comprou, ela deu um contrato take or pay de R$300 por 3 anos. Ué? Então, quem pagou o dinheiro para a empresa particular, que ninguém sabe quem é, nem por que preço foi esse, simplesmente pagou com o dinheiro que a Petrobras pagou para ela de 3 anos de aluguel. E daqui para frente é dela para sempre. Que doideira. Caralho, eu quero um negócio desse. Quem que não quer? Porque com um ativo desse, com um recebível desse, você converte imediatamente em qualquer banco. Claro. Se eu tenho um contrato da Petrobras dizendo que 3 anos de aluguel estão garantidos, eu pego esse contrato e liquido num banco. Qualquer banco me empresta esse dinheiro e eu pago. Ou seja, tu e eu podíamos ter comprado esse gasoduto. É um molinho aí. Molinho. Tô dizendo A gente não era amigo do Bolsonaro. Mas tem mais outra. Tem mais outra. Mais uma. Esse da venda do oleoduto, do gasoduto, é gravíssimo também. Como é que você vai vender algo que é de uso exclusivo da empresa por um valor referente ao que essa própria empresa vai ter que alugar de você durante 3 anos? Tem que se apurar, mas se for verdade também, é batom na cueca. Não tem, vai dizer o quê?
Aí você fere já vários princípios da administração pública, né? Vamos lá. Bolsonaro, pessoa física, ele cidadão Bolsonaro, reuniu Paulo Guedes e 3 generais na sua sala de 17h30 do dia tal, porque isso está na agenda. 17 minutos depois dessa reunião, uma aposta completamente fora de qualquer padrão, porque você tem um padrão. Eu fui ministro da Fazenda e a CVM tem esses padrões. Então é o seguinte: operação futura de compra e venda da Petrobras, vamos lá, que foi o caso. 42 mil operações há 2 anos, em média. Nesse dia, 17 minutos depois da reunião do Bolsonaro com Paulo Guedes e 3 generais, dentro do Palácio do Alvorado, do Planalto, aquela média de operações, eu não tenho os números exatos, mas deu 1.200. Alguém apostando com 160 mil reais que as ações da Petrobras no dia seguinte iam cair 20%, ela só subia. E o cara apostou que ia cair 20%. Aí o Bolsonaro sai da coisa e anuncia que vai demitir o presidente da Petrobras e a ação cai 20%. Aí o cara que botou 160 mil reais, o seu nome da corretora, não lembro agora, mas é fácil, ganhou 18 milhões de reais. Quem fez essa operação? A roubalheira, meu irmão, é de braçada. Isso é informação privilegiada. Isso aí com certeza, o cara, qualquer um que vai fazer uma aposta numa queda de 20% da Petrobras, com certeza absoluta, o cara tem, numa operação futura, né, lógico, o cara tem informação privilegiada. Isso aí Agora, cabe saber, né, qual é a relação de quem é esse cara e qual a relação dele com aqueles que estavam nessa reunião, né? Privilegiada, né? E vocês vão divulgar porque a grande mídia não divulga. Cara, eu não sabia disso. Eu acho isso absurdo. Que eu bom já que você disse falou, isso mano. pra muita gente. Isso aqui tudo é o seguinte, ou isso é verdade ou eu tenho que ser processado, concorda? Aí, ó, isso que eu falei, ó. É isso Ó, que tu tá falando isso e que eu não falei, ó. quer ser processado, deve ser verdade. Eu sei que é verdade. Eu acredito que é verdade. Eu tô te falando, o Bolsonaro pessoalmente mandou o exército comprar e eu tenho os números, também tem uma representação no Tribunal de Contas. Vou lá, Lucas aqui, Furtado ó. é o procurador. 700% de superfaturamento. Isso aí ele tá se referindo a uma ordem do presidente, segundo ele, né, que ele falou que já representou no Tribunal de Contas, uma ordem de Jair Bolsonaro para que o Exército comprasse não sei quantos, sei lá, toneladas de matéria-prima para produzir cloroquina com 700% de superávit. Todo mundo vai ver isso na CPI agora. Isso aí é corrupção. Esse Flávio Bolsonaro Isso aí, comprou uma mansão de 6 milhões de reais agora em Brasília. Na Brasília, tu conhece o plano piloto? Não. Aí tem um lago e um avião, Aham. e na ponta do avião tem um lago, que é o lago, esse lago é artificial, e tem as mansões do Lago Sul. Só coisa de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, é muito dinheiro na Califórnia, tá certo? Sim. Ele comprou essa mansão e registrou a operação, esperando que ninguém visse, num cartório que fica a 80 quilômetros do cartório da região. Esse Flávio Bolsonaro. Mas ele é muito burro, se ele achou que ninguém ia descobrir, né? Mas foi descoberto e o que aconteceu? Nada. Nada. bom, agora é o que eu falei, existem 2 caminhos. Ou processam esse cara, ou admitem a culpa, né? Porque se não tomarem nenhuma providência é porque estão admitindo a culpa, né? Parece-me que o coronel, né, vá pra casa do Romero Jucá, filha da puta, parece que ele tá bem seguro do que ele tá falando, né? Ainda mais um ano antes da eleição, onde ele já disse ser pré-candidato à presidência, eu não acho que ele ia querer dar uma bola fora. Então, vamos ver. Eu acredito que isso tudo pode ser verdade mesmo, tá? Porque eu acho que Bolsonaro é vagabundo, é pilantra, é sem vergonha, é mau caráter, é desonesto. Agora, vamos ver o que vai dar. Tirem as suas próprias conclusões. Escreva aqui nos comentários o que vocês acham. Se o coronel tá falando a verdade ou não. Tá bom? Um grande abraço e os.